Olá, pessoal! Então, hoje eu vou tratar aqui daquele assunto, daquele sinalzinho de pontuação que muita gente tem dúvida, o emprego da vírgula. Vou passar para vocês 6 dicas para vocês nunca mais errarem enquanto estiverem escrevendo peças jurídicas. Solta a vinheta. Mas antes, pessoal, vocês já sabem, se inscrevam no meu canal, já deixem o seu like aqui no vídeo, compartilhem o vídeo também nas redes sociais, assim o meu trabalho fica conhecido e eu vou conseguindo mais inscritos, o meu trabalho vai ficando cada vez melhor, eu posso trazer sempre bons conteúdos aqui para vocês. Pessoal, e é importante que vocês assistam ao vídeo até o final, porque a 6ª dica é daquelas que, se vocês realmente entenderem, 95% das questões sobre vírgulas que aparecem nas peças serão resolvidas. Então fiquem até o final, que é um material realmente muito bacana, que eu preparei especialmente para vocês. Vamos então, gente, falar sobre o emprego da vírgula. Gente, uma coisinha antes de passar as 6 dicas sobre o uso da vírgula, uma coisinha que vocês têm de saber é que a vírgula, ela marca. O que eu quero dizer com isso? A vírgula, quando vocês colocam uma vírgula no texto, o leitor para. A vírgula sempre vai indicar pausa, sempre. Colocou uma vírgula no papel, o leitor vai parar. E só disso a gente já pode tirar uma conclusãozinha aí muito interessante. Se vocês começarem a colocar muitas vírgulas no texto, o texto vai ficar o quê? Travado. A leitura vai ficar travada e o texto, consequentemente, vai se tornar maçante. O leitor não vai gostar de lê-lo, né? O contrário, gente, não é verdadeiro. A gente respira enquanto a gente está lendo o texto porque a gente tem de respirar. Ok? Senão a gente morre, né? Então, é o seguinte, vocês estão escrevendo, não é porque vocês deram uma respirada, é que vai haver a vírgula. Não, mas o contrário é verdadeiro. Vocês colocam uma vírgula no texto, o leitor vai parar. Pessoal, então para começar já a introduzir, já para começar a dar a primeira dica para vocês, uma coisa importante, hein? Vocês não podem, gente, vocês não poderão usar a vírgula entre elementos que possuem íntima relação sintática. Calma aí que eu já vou explicar para vocês. Na escola a gente aprende sujeito e predicado. Essas duas palavrinhas sempre vêm juntas, né? Sujeito e predicado. Quando a gente aprende o sujeito, a gente vai lá e aprende o predicado. E isso quer dizer que sujeito e predicado possuem íntima relação sintática. Portanto, entre sujeito e predicado não vai poder haver vírgula, ou que dá no mesmo. Entre o sujeito e o verbo não vai poder haver vírgula, tá bom? Então, a primeira dica é essa aí, não há vírgula entre sujeito e predicado. Vou começar explicando o assunto com uma frase que vocês podem, assim, de início achar bobinha, achar muito ridícula, mas prestem bem atenção, pessoal, porque se vocês pegarem essa base da vírgula entre sujeito e predicado, tudo depois vai ser mais simples. Deem uma olhada nessa frase aí. O menino caiu. Pessoal, qual é o sujeito? O menino. Caiu é o predicado. Então, gente, entre menino e caiu, não pode haver vírgula. De novo, gente, voltando aqui, hein? Não tenha isso aí como uma coisa básica, uma coisa ridícula não, tá? Porque daqui a pouquinho vocês vão ver que vocês não sabem essa regrinha tão bem assim quanto vocês pensam, tá bom? Por exemplo, dê uma olhada na frase. A motivação para o estudo e análise do processo e a produção da proposta foram principalmente tal. Pessoal, aquela vírgula ali depois de proposta não existe. Por que não existe? Porque não pode haver vírgula entre sujeito e predicado. Qual é o sujeito? E aqui uma dica importantíssima para vocês, pessoal. Quando vocês forem identificar o sujeito, vocês têm de dizê-lo completo. O que eu quero dizer com isso? Vejam lá a frase de novo. O sujeito ali não é a motivação para o estudo, é tudo lá, ó. A motivação para o estudo e análise do processo e a produção da proposta, né? Quem é que foram? Isso tudo aí. A motivação para o estudo e análise do processo e a produção da proposta. Então não pode ter vírgula entre proposta
e o foram, né? Porque não há vírgula entre o sujeito e o predicado. Outra coisa, gente, alguma vez eu falei para vocês aqui que se o sujeito for grande, vai haver vírgula entre o sujeito e o predicado? Não, eu nunca disse isso, hein? Não tem vírgula entre sujeito e predicado, independente se o sujeito for de longa extensão ou não. Então essa frase que a gente acabou de ver é um típico exemplo disso. O sujeito é grande. A motivação para o estudo e análise do processo é a produção da proposta, mas nem por isso vai haver vírgula, hein, pessoal? O mais importante é vocês identificarem o que é o sujeito e o que é o predicado, não importa o tamanho do sujeito. Outra frase. O mesmo decreto que fixou sua remuneração estabeleceu a política de atualização desse valor. Quem estabeleceu a política? O mesmo decreto que fixou sua remuneração. Então, o mesmo decreto que fixou sua remuneração é sujeito e estabeleceu a política ali, né? Vai ser o predicado ali. Aquela vírgula está errada. Agora prestem atenção na próxima frase. O artigo 173, parágrafo 2º da Carta Magna adverte. Pessoal, como eu tenho visto esta vírgula aí antes do adverte? Não dá, porque o sujeito é aquilo tudo ali, ó. O artigo 173, parágrafo 2º da Carta Magna, tá bom? Parágrafo 2º está entre vírgulas, porque aquilo ali é um aposto. Qual é o sujeito, então? O artigo 173, parágrafo 2º da Carta Magna. O adverte em diante ao predicado. Portanto, aquela vírgula está errada. Funcionou como representante do Ministério Público o esmo senhor. Pessoal, ali a vírgula é impossível. Por quê? Porque ela separa sujeito do predicado. Qual é o predicado, gente? O predicado começa com um verbo. Funcionou como representante do Ministério Público. O excelentíssimo senhor tal será o quê? Será o sujeito. E aqui é importante parar também. Eu falei lá no início, lembram da frase do menino caiu? Pois é, eu falei que não há vírgula entre o sujeito e o predicado. Alguma vez, pessoal, eu falei para vocês se o predicado vier na frente, a vírgula vai aparecer? Não. Prestem bem atenção, hein? Não há vírgula entre o sujeito e o predicado, independente se o predicado vier na frente do sujeito. A simples inversão, o simples fato de vocês colocarem o predicado na frente do sujeito, isso não vai acarretar vírgula, tá certo? Sabendo isso, ó, vocês já vão começar a deslanchar. Então, de novo, o excelentíssimo senhor tal funcionou. Funcionou é o predicado. A inversão ali do sujeito com o predicado não vai acarretar a vírgula, não. Então, aquela vírgula está errada, tá bom? Compete à Diretoria de Material e Patrimônio e à Diretoria de Orçamentos e Finanças elaborar contratos. Pessoal, elaborar contratos é o sujeito. Eu poderia escrever assim: elaborar contratos compete à diretoria. Então, aquela vírgula ali, reparem que separa sujeito do predicado. Ok, gente? Resumindo, não coloquem nunca vírgula entre sujeito e predicado, independente se o sujeito for longo e independente se o predicado estiver na frente do sujeito. Ok? Vamos para a dica 2. Não pode haver vírgula entre o verbo e o seu complemento. Em outras palavras, não pode haver vírgula entre o verbo e o objeto direto e entre o verbo e o objeto indireto. Dê uma olhada aí na frase só para a gente começar a entender. O menino deu um doce à menina. Pessoal, a gente já viu que entre menino e deu não pode haver vírgula porque separaria sujeito do predicado. Também, agora a regra que a gente está vendo agora, não pode ter vírgula entre deu e um doce, porque separaria o verbo do objeto direto. E também não pode haver vírgula entre doce e a menina, porque de uma maneira separaria também o verbo do objeto indireto. Agora vamos analisar as nossas frases. Solicito a Vossa Excelência providências imediatas. Não pode ter aquela vírgula ali. Solicito providências imediatas. O providências imediatas é objeto direto, então não pode ter aquela vírgula ali. Colho o seguinte trecho do mencionado voto, ok? Tá tranquilo, é assim mesmo.
Pessoal, se eu inverter, olha lá, se eu inverter, escrever assim, do mencionado voto colho o seguinte trecho, não vai ter vírgula não, tá? Vejam que do mencionado voto aí é o objeto indireto. O simples fato de eu antepor o objeto indireto na frase não vai acarretar vírgula aí não. Muita gente tem mania de colocar essa vírgula ali depois do voto. Fazem assim, do mencionado voto, colhe-se o seguinte trecho. Não, não pode. Do Superior Tribunal de Justiça, colhe-se, tranquilo, também não tem a vírgula antes ali do colhe-se. Certo, então? Até agora o que é que a gente já viu? Não pode haver vírgula entre o sujeito e o predicado, daí vocês vão ter que distinguir na frase o que é o sujeito e o que é o predicado. E não pode também haver vírgula entre o verbo e os seus objetos. Tranquilo? Dica 3. Vírgula com elementos normativos. Pessoal, essa parte é importantíssima porque vocês diariamente redigem as vírgulas com elementos normativos, né? Muita gente tem dúvida, professor, como é que se escreve artigo 38, do Código de Processo Civil ou artigo 38 do Código de Processo Civil sem vírgula? É sobre isso que a gente vai tratar agora. Vamos começar logo lendo essas frases. A resolução regulamenta o instituto da substituição previsto no parágrafo 2º do artigo 38 da Lei Número. Pessoal, quando vocês têm os elementos normativos em ordem crescente, olha lá, parágrafo é menor que artigo, né? Então está em ordem crescente. Parágrafo 2º do artigo 38 da lei. Então a gente tem parágrafo, artigo e a lei. E quando vocês têm essa estrutura aí, não vai vírgula antes do antes do da, não. Essas vírgulas aí estão erradas. A resolução regulamenta o instituto da substituição previsto no parágrafo 2º do artigo 38 da Lei Número. Agora sim, hein? Está correto. Pessoal, mas como os elementos não estão em ordem crescente, eles estão no que eu chamo de ordem decrescente, eles estão mais ou menos misturados, daí vocês vão observar o seguinte, vocês vão colocar a vírgula sim. Olhem, por exemplo, a seguinte frase. O recorrente alegou que fora contrariada a literalidade do artigo 19, 1 e 2, cumulado com os artigos 555, 1, parágrafo único 1 e 2, e 487, 1 e 3 do CPC. Essas vírgulas aí são necessárias porque esses elementos que elas fecham são apostos. Por exemplo, o 1 e 2 é aposto. O 1 aí é aposto. O parágrafo único é aposto. Parágrafo único, 1 e 2. Esse 1 e 2 também é aposto. Olha só depois. 487, 1 e 3. Esse 1 e 3 é aposto. Então, por isso que há essas vírgulas aí. Eu tenho visto muitos textos em que essa vírgula aí do 2 não aparece. Porque quem escreve pensa que só porque tem um E ali antes do 487 é uma enumeração. Mas não é não, gente. Aquela vírgula ali deve ter sim, porque, repito, é aposto. Parágrafo único, 1 e 2. Aquele 1 e 2 sempre tem de vir entre vírgulas. Pegaram então, pessoal? Deu de entender direitinho? Pois é, essa matéria, essa questão aí da vírgula, às vezes pode embaralhar um pouquinho sim, mas com a prática vocês vão melhorar. Se vocês tiverem dúvidas, deixem ali nos comentários que eu respondo. Vamos então para a dica 4. Vírgula com qualificações. Na verdade aí uma dica bem simples, bem rapidinha que eu posso passar para vocês. Que é o seguinte, pessoal, sempre que vocês estiverem restringindo uma informação, vocês não vão colocar a vírgula. Se vocês estiverem explicando a informação, vocês vão colocar a vírgula. Com o exemplo vai ficar mais claro. E resignado com a decisão, o acusado Cleiton Rocha apelou. Pessoal, olhem só. Eu estou dizendo, eu coloquei a vírgula depois do acusado e depois de Rocha, porque no caso aí a gente só tem um acusado. Tá? Eu estou explicando quem é o acusado. Então, e resignado com a decisão, o acusado, vírgula, Cleiton Rocha, apelou. Agora vejam essa outra.
E resignado com a decisão, o acusado Cleiton Rocha apelou. Nesse caso, nós temos mais de um acusado. Eu estou dizendo que o Cleiton Rocha apelou. O João da Silva, não. Por isso aí, eu estou restringindo, estou dizendo que somente o Cleiton Rocha apelou. Por isso, não há vírgula depois de acusado e depois de Rocha. E a dica número 5, vírgula e isso por quê? Gente, como eu tenho visto vírgula depois do isso porque de forma errada. Pessoal, em regra, não vai ter vírgula depois do isso porque. Olhem essa frase. Razão não socorre o réu. Ponto. Isso porque ficou devidamente provado nos autos. Pessoal, não tenha vírgula depois do porquê. Isso porque ficou, sem vírgula. E a mesma regra é aplicada para o até porque. Não assinou o contrato com a fornecedora, até porque não tinha mais interesse no produto. Como eu tenho visto a vírgula depois do porquê, e não há, então não tem vírgula depois do isso porquê, nem depois do até porque, hein? Essa aí é para anotar, hein? Anota aí para não errar mais. E chegamos finalmente à sexta dica, pessoal. A sexta dica é importantíssima, então se vocês puderem até aí pegar um papel, uma caneta para anotar, é importantíssima, hein? A sexta dica é vírgula e a fluência da oração. Primeiro, já pegaram papel? A caneta também? Então vamos lá. Pessoal, basicamente a regrinha funciona assim. Essa regra que é bem importante mesmo. Eu falei regrinha, mas ela é importantíssima, tá? Olha só. Quando vocês escrevem um enunciado e colocam dentro dele uma informação a tal ponto que essa informação interrompe a fluência do enunciado, essa informação que vocês colocaram vem entre vírgulas. Vejam lá, por exemplo, essa frase. O criminoso, já condenado, recusava-se a admitir sua culpa. Pessoal, a mensagem que vocês querem passar aí é: o criminoso recusava-se a admitir sua culpa. A expressão já condenado está aí, digamos assim, de intrometida. Então, se eu coloco essa informação aí, que no caso é já condenado, interrompendo a fluência da oração, essa expressão, o já condenado, deve vir entre vírgulas. Outra frase. Alega que, na data do ajuizamento da presente ação, o prazo prescricional ainda não havia sido encerrado. O que de fato vocês queriam passar? Qual é, digamos assim, a mensagem principal? Alega que o prazo prescricional ainda não havia sido encerrado. Aquela estrutura ali, na data do ajuizamento da presente ação, ela está, portanto, cortando a fluência da oração. Repararam? Então, na data do ajuizamento da presente ação, deve vir entre vírgulas. Entendido, pessoal? Então, se vocês colocarem uma informação que interrompe a fluência de uma outra oração, essa informação que vocês colocaram e que interrompeu a fluência da oração, do período, essa informação deve vir entre vírgulas. Outra coisa interessante também de perceber é que quando vocês colocam as duas vírgulas, a informação que ficou de fora das vírgulas tem de ser retomada bonitinho, tá bom? Não entenderam, né? Dê uma olhada aí. Poderia inscrever-se todo funcionário que, na data da respectiva inclusão, estivesse em plena efetividade e tivesse, na ocasião, idade não superior a 40 anos. Reparem, há duas vírgulas aqui, depois do que e antes do idade. Pessoal, isso aí está errado. Por quê? Porque reparem a informação que está fora das vírgulas. Poderia inscrever-se todo funcionário que, idade não superior a 40 anos, não faz sentido. Agora comparem com esta outra frase. Poderia inscrever-se todo funcionário que, na data da respectiva inclusão, estivesse em plena efetividade e tivesse, na ocasião, idade não superior a 40 anos. Pessoal, olhem só. Na data da respectiva inclusão, vem entre vírgulas porque está interrompendo a fluência da oração. Na ocasião, também vem entre vírgulas
porque está interrompendo a fluência ali da frase também. Vamos reparar agora se o que ficou fora das vírgulas flui, se tem sentido. Vamos ver. Poderia escrever-se todo funcionário que estivesse em plena efetividade e tivesse idade não superior a 40 anos. Agora sim, perceberam? Então, quando vocês colocam as duas vírgulas, vocês têm que reparar se a informação que ficou fora delas tem sentido. E ainda sobre isso, gente, prestem bem atenção agora. Eu venho falando para vocês, né? Se vocês colocarem a informação dentro de outra informação, essa informação que vocês colocaram tem de vir entre vírgulas. Só que tem uma regrinha de ouro que eu levo para mim, para minha escrita, toda hora. Eu tenho isso muito comigo, que é uma regra importantíssima sobre o emprego da vírgula. Nesse caso, nessa regrinha 6, sobre a qual a gente está tratando agora, a regra é a seguinte: ou se colocam as duas vírgulas, ou não se coloca nenhuma. Por exemplo, vamos pegar a mesma frase que a gente vem tratando até agora. Poderia inscrever-se todo funcionário que, na data da respectiva inclusão, estivessem em plena efetividade, tal. Pessoal, está errado, porque só coloquei uma vírgula depois do que. E a regra é, ou se colocam as duas vírgulas, ou não se coloca nenhuma. Olhem só, nesse caso a vírgula foi só depois do que, né? Funcionário que. Vejam essa outra. Poderia inscrever-se todo funcionário que, na data da respectiva inclusão, vírgula, estivesse em plena efetividade. Aquela vírgula depois de inclusão está errada, pessoal, porque vocês devem colocar as duas vírgulas ou vocês não devem colocar nenhuma vírgula. Por exemplo, poderia inscrever-se todo funcionário que, vírgula, na data da respectiva inclusão, vírgula, estivesse em plena efetividade. Tranquilo, pessoal, aqui está certa a virgulação. Vejam outra. Poderia inscrever-se todo funcionário que, na data da respectiva inclusão, estivesse em plena efetividade. Também está certo. Eu não quis optar aí pela vírgula. A regra é, ou coloca as duas vírgulas, ou você não coloca nenhuma. Daí vocês poderiam perguntar para mim, mas professor, qual é o critério? Qual é o critério de eu colocar as duas vírgulas e não colocar nenhuma vírgula? Como é que eu vou saber? É simples, pessoal. Se vocês quiserem destacar a informação vem entre vírgulas. Se, por outro lado, aquela informação ali for para vocês apenas mais uma informação textual, não coloquem vírgula, não. Quando eu escrevo, poderia inscrever-se todo funcionário que, na data da respectiva inclusão, estivesse em plena efetividade, assim, com as vírgulas, eu quero, de certa forma, destacar aquela expressão na data da respectiva inclusão. Na frase de baixo, o na data da respectiva inclusão é simplesmente mais uma frase sem nenhum destaque especial, porque se eu quisesse dar um destaque, daí sim eu colocaria uma vírgula antes e uma vírgula depois dela. Então, pessoal, essas foram as 6 dicas. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, tá certo? E, de novo, hein, se você está assistindo esse vídeo, se gostou do vídeo, deixe o like, se inscrevam no canal, pessoal. A minha meta anteriormente era alcançar 1000 inscritos até dezembro, até o final do ano, mas não vai ser possível. Quanto mais inscritos, mais o YouTube divulga os meus vídeos. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram também, pessoal, se inscreva no meu Instagram. Lá eu dou dicas diárias sobre redação jurídica. Espero realmente, então, que vocês tenham gostado. Forte abraço e até mais.